Bom, boa noite a todos. Meu nome é Carolina Haddad, eu sou uma das médicas que compõem a equipe cirúrgica da OIA. E hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho da endometriose, né? Como que a gente faz o diagnóstico, como que a gente consegue guiar o tratamento e sempre buscando a melhora da qualidade de vida. Então, quando a gente fala em endometriose, é sempre importante a gente refletir um pouquinho sobre os números, certo? Então, é algo que vem se tornando cada vez mais em alta, certo? A gente conversar sobre endometriose. E por que isso? Isso porque ela comete uma grande parte da população feminina. A gente estima aí que cerca de 176 milhões de mulheres são acometidas por essa doença, o que dá um total de uma mulher acometida em cada 10 mulheres avaliadas. A gente tem um atraso no diagnóstico de 8 a 10 anos, isso por diversos motivos. Então, por conta do histórico aí que foi passado por época de normalizar ter dor durante a relação, certo? Às vezes, parte do não preparo, né, do serviço mesmo de saúde em fazer o diagnóstico correto e guiar o correto tratamento das mulheres que apresentam esse quadro clínico. E isso traz uma perda aí de 19 horas semanais de trabalho. Então, a gente tem um impacto importante na vida pessoal, certo? E também na economia como um todo. E eu acho que eu sempre gosto de começar qualquer conversa assim, com os pacientes, perguntando: você sabe o que é a endometriose? A gente sabe que a endometriose é a presença aí do tecido semelhante ao endométrio, que é uma camadinha interna do útero, e ele pode acometer em diversos lugares. Você pode acometer o útero, o intestino, a bexiga, certo? E daí, quando ele está aqui, né, nessa parte verde, então dessa parte muscular, a gente fala que é adenomiose. No momento que ele acaba saindo do útero e acometendo alguns outros órgãos, a gente fala que é adenomiose. Ela pode acometer essa região, que é a região reto-cervical, que é uma das regiões mais comuns de ter esse acometimento, pode acometer nervos, pode acometer a tuba uterina, intestino, bexiga, e trazendo diversos sintomas com isso. Então, qual que é o quadro clínico de quem tem endometriose? É a dor, certo? A gente tem a dor na relação, pode ter a dor na região lombar, pode estar associado a sintomas urinários, podemos ter sintomas sistêmicos, né? Como é uma doença sistêmica que cursa com todo um processo inflamatório, a gente pode ter um cansaço, então aquele cansaço mais intenso, náuseas, uma intensificação da TPM, e também podemos ter sintomas intestinais. A gente sabe que além desse quadro de dor, a endometriose também vem com a possibilidade do quadro de infertilidade. A gente tem uma taxa aí de 30 a 50% das mulheres que têm um quadro de endometriose que podem evoluir com infertilidade. Por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico correto, explicar, né, e se atentar durante, né, por todos os sintomas e consequências que podem advir e fazer o cuidado em todas as fases da vida. E qual que é o impacto que a gente tem da endometriose? A gente tem um impacto físico, então a questão da dor, né, que realmente a gente tem uma normalização aí, né, na sociedade de que é normal sentir dor, e a gente sabe que a gente tem que tratar a dor de forma adequada e fazer todos os tratamentos para a gente melhorar a qualidade de vida, certo? A gente tem um impacto emocional, então a dor, né, todo um processo crônico vai criando uma questão também associada a um quadro de ansiedade, quadro de tristeza também mais intenso. A gente tem um impacto social, então, em questão das horas de trabalho, né, até em questão de relacionamentos interpessoais, então, em quadros mais intensos de dor, a gente deixa de querer também participar dos eventos sociais. A gente pode também ter um impacto relacional, a gente sabe que existe um impacto importante, né, na relação, não só pela dor durante a relação,
mas por toda a questão de se tratar de uma doença crônica. E a gente tem um impacto financeiro. Então, como a gente tem esse quadro de dor mais intensa, a gente acaba tendo a perda de horas de trabalho, esse afastamento, e com isso também um impacto financeiro importante. A gente sabe que existem diversas causas para endometriose. A gente tem uma causa que a gente fala que é multifatorial. A gente pode ter um efeito genético, a gente pode ter um efeito embriológico, a gente tem uma influência hormonal importante, então, por isso que durante a nossa fase da menarque, que é quando nossos hormônios estão mais ativos, a gente pode ter uma proliferação mais intensa dos focos de endometriose, e a gente tem uma importante atuação tanto do ambiente quanto de fatores inflamatórios. Então, a questão, né, da poluição em si, da alimentação mais industrializada, a gente sabe que isso pode potencializar tanto sintomas quanto o desenvolvimento desses focos de endometriose. E aqui vem a pergunta, né, que sempre, né, é uma pergunta muito comum durante a consulta. A endometriose tem cura? A gente sabe que como uma hipertensão, pessoas que vivem com pressão alta, pessoas que vivem com a diabetes, infelizmente, a endometriose também é uma doença crônica. Então, a gente sabe que a endometriose não tem cura, mesmo a gente realizando, né, a cirurgia, a gente sabe que alguns focos podem retornar, e por isso que a gente tem que fazer um cuidado multidisciplinar e um cuidado a longo prazo. E como que a gente faz o diagnóstico né, da questão da endometriose? A gente vai sempre focar na clínica, então todos os sinais que a gente falou previamente, a gente sabe que a endometriose, ela tem também um diagnóstico muito importante radiológico, então a gente precisa né, de se embasar em profissionais capacitados, fazendo o que a gente fala de um ultrassom com preparo intestinal para mapeamento da endometriose ou uma ressonância magnética. Aqui é um exemplo de um dos ultrassons que a gente, de uma das nossas oianas, né, que é como a gente chama essa paciente aqui na nossa clínica, e a gente consegue, com esse diagrama, ter uma ideia de onde estão os focos de endometriose. Então, aqui, né, com esse pretinho, a gente consegue ver onde estão os focos. Então, a gente tem um foco no ligamento útero-sacro, que é um dos ligamentos que fazem a sustentação do útero. A gente tem essa bolinha vermelha, é uma lesão da endometriose no ovário, que a gente fala que é o endometrioma. A gente tem também uma lesão do apêndice secal, que é uma das partes do intestino e que realmente teria aqui uma indicação cirúrgica, como a gente vai falar mais adiante. E a gente também tem alguns focos perto do ovário. E agora, com o diagnóstico feito, a gente precisa partir para o tratamento. É importante da gente saber que a base principal do tratamento da endometriose é a gente aliviar o quadro clínico e, com isso, reduzir as dores e melhorar a qualidade de vida. Então, a gente pode utilizar algumas medicações no tratamento clínico, geralmente são medicações, são métodos contraceptivos, os anticoncepcionais. Eles ajudam ao controle da dor, também ajudam nessa questão da redução da inflamação. Ela também pode ajudar, né, em tratar causas secundárias, então a gente pode cuidar, às vezes, de um sangramento aumentado, alguma coisa nesse sentido. E a gente, né, sempre me perguntam, eu tomando contraceptivo, eu vou fazer com que os focos não cresçam? A gente sabe que isso é uma verdade quando a gente trata das lesões nos ovários, mas as outras lesões, né, que não ovarianas, a gente sabe que a gente não tem um impedimento do crescimento. Então, a gente sabe, então, em pessoas que sempre usaram, por exemplo, contraceptivos ao longo de toda a vida, isso não impede que se tenha focos de endometriose. Então, a gente sabe que pode sim impedir, né, e reduzir o crescimento da lesão no ovário. A gente sabe que o, o mais importante, né, para todos os pacientes que convivem com endometriose é a questão do estilo de vida. Então, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, com, né, com diversas
questões que eu vou falar adiante para a gente reduzir todo esse processo inflamatório que faz parte dessa doença, e com isso a gente devolver uma qualidade de vida e uma vida com menos dor. Aqui a gente sempre tem que voltar para aqueles 3 pilares da medicina do estilo de vida. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, sempre prezando por alimentos anti-inflamatórios. Então, aqui a gente tem exemplos importantes: a cúrcuma, o gengibre, são medicações que ajudam a desinflamar o corpo. Então, alimentos verdes escuros, grãos integrais são alimentos muito importantes para se colocar na dieta e, com isso, diminuir esse processo inflamatório, e com isso a gente também consegue reduzir a dor. Além disso, a qualidade do sono é muito importante, então, é claro que a gente ajudando a reduzir a dor, né, a gente consegue também diminuir todo esse processo inflamatório e ajudar todo o nosso ciclo circadiano, né, a entrar em equilíbrio, a gente ter uma qualidade do sono melhor. Então, é importante sempre a gente ter aquela rotina de sono, então, evitar telas, evitar estímulos sonoros antes de dormir, fazer uma rotina com, às vezes, algum tipo de aroma importante, né, que vai acalmar, algum chá também para conseguir abaixar, né, para deixar a gente um pouco mais calmo antes de dormir, e fazer com que nosso cérebro entenda que chegou a hora da gente desligar. Além disso, a saúde mental, então, tentar reduzir o estresse, a ansiedade, né, a tristeza mais exacerbada, quadros de depressão. Então, aqui é importante a gente ter um apoio, às vezes, de algum profissional com uma terapia, às vezes um psiquiatra, né, para também ajudar nesses quadros que estão bastante associados. A gente tem que ter um quadro, né, relações interpessoais firmes e pessoas que tragam a gente para o nosso centro, certo? Então, pessoas que venham somar e que ajudem a gente também a passar por esse momento que é mais delicado. A gente tem que fazer também a redução de tóxicos, né? Então, reduzir tudo que inflama. Então, evitar alimentos embutidos, né? Evitar e reduzir a ingesta de bebida alcoólica também vai ajudar. Cafeína também são alimentos que podem inflamar o corpo. A questão, né, da própria poluição, a gente sabe que, infelizmente, isso não depende da gente, mas a gente sabe que, às vezes, colocar, né, algum filtro no quarto para realmente ter uma limpeza do ar também pode ajudar nesse sentido, e manter uma atividade física regular. Quando a gente fala de atividade física regular, é sempre importante a gente entender em qual momento, do tratamento a gente está, para a gente conseguir ter qual que é a atividade mais ideal para aquele momento. Então a gente sabe que a atividade aeróbica, então, né, a corrida, a bicicleta, começam a liberar morfina, que ajudam a reduzir a dor, e algumas atividades podem, às vezes, criar uma contratura mais importante da pelve, e com isso gerar mais dor. Talvez não indicada nesse primeiro momento e sendo melhor indicada posteriormente. Então, por isso também vale uma conversa durante isso, né, durante a nossa consulta. A gente aqui, né, sabe que a alimentação equilibrada é importante para todo mundo, e também é importante para quem tem endometriose. A gente sabe que a alimentação, né, anti-inflamatória pode, além de reduzir a inflamação e a dor, também diminuir quadros de constipação. Podem reduzir alguns riscos de sangramento, e com isso até reduzir, né, essa questão de fluxos menstruais mais intensos, fortalece o nosso sistema imunológico, pode melhorar a absorção dos micronutrientes antioxidantes e também melhorar a nossa disposição, pode reduzir infecções no organismo, e a gente sabe que, junto a isso, suplementar de alguma forma e também aumentar o consumo de fibras podem também ser aplicadas na forma da gente melhorar na nossa microbiota intestinal, e também a gente sabe que a microbiota intestinal está amplamente relacionada com a nossa microbiota vaginal. Então a gente tem que sempre ter atenção na escolha dos alimentos e sempre escolher os alimentos mais naturais. Sempre importante ter um plano alimentar individualizado. Então, às vezes, o que pode funcionar para uma pessoa pode não ser o mais adequado para outra pessoa. Por isso que aqui cabe também um atendimento com uma nutricionista, né, em associado, para a gente conseguir ter essa abrangência multidisciplinar no tratamento. É importante, né, a gente não esquecer que
Pessoas que têm endometriose podem ter predisposição a outras patologias, então a gente sabe que pode predispor a algumas doenças imunológicas, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide. A gente tem uma alteração do sistema imune, então a gente pode ter episódios de candidíase de repetição, quadros alérgicos mais frequentes, quadros de deficiência, né, mais importante. A gente sabe que, né, em pacientes que também estão sobre o peso, a gente pode ter associado um aumento da resistência insulínica e também com isso levar em consideração, né, a síndrome dos ovários policísticos, que sim, pode coexistir a endometriose com a síndrome dos ovários policísticos, atentar a exames gerais, então, como que está o colesterol, como que estão as vitaminas, tudo isso a gente vai fazer uma avaliação completa na consulta. E a gente tem que colocar tudo isso em prática. É claro que um passo de cada vez. E a gente tem que sempre se atentar de que a gente tem que colocar prioridades. É claro que tem muita coisa para a gente ajustar, certo? Mas a gente tem que colocar uma prioridade. E a minha prioridade pode ser, né, não ser a mesma prioridade de diferentes mulheres. Então, a gente tem que entender, fazer um exercício de autopercepção e entender o que no meu dia a dia tem custado com um desequilíbrio maior. Tanto um desequilíbrio emocional, tanto quanto né, desequilíbrio físico, um desequilíbrio alimentar. A gente tem que entender qual ponto aí da vida está com a areia menos, né, equilibrada e que a gente consegue, às vezes, iniciar por esse ponto mais agudo e depois fazer uma abrangência dos outros pontos. Então, é sempre muito importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para a gente conseguir fazer essa abrangência do tratamento. Então, aqui entra a nutrição, a fisioterapia pélvica, a osteopatia, a acupuntura e a equipe da dor. E quando que a gente vai pensar em cirurgia? É importante a gente saber quando que a gente, né, vai operar. A gente não indica a cirurgia para todo mundo, então a gente sempre baseia o tratamento sempre nessa mudança de estilo de vida e faz a tentativa de um tratamento clínico, a não ser que tenha algum desses critérios que eu vou mencionar. A gente sabe que quando tem o acometimento de alguns órgãos em específico, a gente tem sim a indicação cirúrgica. Então, quando a gente tem o acometimento do ureter, certo? Que é essa parte, né, verdinha que está apontada aqui, quando a gente tem o acometimento do seco, do ilho ou do apêndice, que faz parte aí do nosso sistema gastrointestinal, a gente tem a indicação de cirurgia. Aqui, por exemplo, nessa foto, a gente vê essa lesão mais avermelhada acometendo o nosso apêndice, então a paciente teve indicação por conta desse motivo. A gente também vai indicar a cirurgia quando a gente tem um endometrioma, que é a lesão da endometriose no ovário, quando superior a 4 centímetros, quando a gente tem sintomas que não melhoraram com aquele tratamento clínico e com um tratamento multidisciplinar, ou quando a gente tem aqui um quadro de infertilidade. Nesse ponto de infertilidade, a gente sempre faz uma conversa com a equipe da reprodução humana. Então, a gente tem algumas indicações de cirurgia, então, pacientes que tentaram alguns processos de fertilização que não tiveram melhora, assim, seria indicada a cirurgia para a gente tentar reduzir os focos, tentar melhorar a pelve e todo o status inflamatório, e com isso a gente melhorar o sucesso da fertilização. E aqui, quando a gente fala de cirurgia, a gente sempre vai falar de cirurgia minimamente invasiva. E aqui a gente tem duas opções. A gente tem a laparoscopia. Na laparoscopia, o médico está mais próximo, né, à paciente. E por pequenas incisões, a gente consegue fazer o movimento de pinças delicadas e conseguir ter uma abrangência de toda a pelve, de todos os focos, com a correto tratamento e excisão desses focos da endometriose.
E aqui ao lado a gente tem a parte robótica, então o médico está no controle, então ele vai movimentando delicadamente nesse controle e, né, ao movimentar delicadamente no controle, as pinças que são acopladas à paciente vão se movimentando e com isso também tendo uma precisão, né, para a retirada dos focos sem causar danos maiores. É claro que aqui a gente consegue uma qualidade técnica maior e cirurgia minimamente invasiva é o padrão ouro para tratamento de lesões de endometriose.